E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Blue Fire Podcast. E nesse episódio nós queremos compartilhar uma meditação em cima de uma das passagens mais relevantes da história do cristianismo, pelo menos na nossa visão, mas que muitas vezes não damos a devida importância. Ela está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e ela começa assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Dá uma pausa aí. Aqui, a gente precisa olhar alguns detalhes dessa descrição, mas é muito importante a gente se aprofundar nisso. Cornélio, ele era um oficial do exército romano, ele tinha todas as suas obrigações, compromissos, comportamentos, né, ligado ao cargo. Porém, ele era um homem que tinha algo diferente dos demais. Ele não era algo político, tipo, não era uma estratégia de bom relacionamento com o povo para que seu serviço de alguma maneira fosse realizado mais tranquilamente. Não era uma situação falsa, né? Essa prática era uma prática comum dele, a tal ponto que a comunidade reconhecia e também a sua família. Então ele influenciava a sua família, que tinha o mesmo padrão de comportamento, e esse padrão cultural, familiar, ele é reconhecido pelas pessoas que estão ao seu entorno. E o texto diz que eles eram piedosos, tementes, caridosos e uma família de oração. Tudo isso por si só, se fosse hoje, já seria louvável, né? Se fosse numa igreja moderna, todo mundo olharia e identificaria essa família como uma boa família cristã, né? A luz dele brilhava, tipo, em meio à escuridão, seus atos de justiça se destacavam no meio da multidão, mas sempre tem um mas. Tudo isso acontecia sem o Espírito Santo. E isso aqui já aponta para uma realidade muito séria, inclusive nos nossos dias. É possível você ser exteriormente bondoso sem ter a presença do Espírito Santo. Nesse texto aqui é revelado, né, mostrado de forma concreta que é factível viver uma vida aparentemente frutífera do ponto de vista externo e ainda assim estarmos incompletos, com uma falta contínua de algo que muitas vezes a gente nem sabe dizer o que que é. E aqui nós vamos para um outro exemplo que está presente no capítulo 19 de Atos, e diz assim o texto no primeiro versículo: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aqui nós vemos uma situação que é conceitualmente semelhante, né? Paulo chega em Éfeso e encontra alguns cristãos e vê que eles viviam uma vida de arrependimento. Seus atos exteriores possivelmente indicavam isso, porém o apóstolo identifica que faltava algo. Embora eles se posicionassem como discípulos, parecia que algo não estava completo. E é nesse momento que ele encontra a resposta. Ele vê que faltava para eles a presença do Espírito Santo. E essa falta, esse sentimento de vazio, ele muitas vezes ele está presente na nossa realidade cristã e nós acabamos medindo isso, né, como se isso não ocorresse por causa dos frutos exteriores, os frutos que são externos, que são concretos, que é possível de se ver, né? E esses frutos, por mais que eles sejam bons, eles podem ser gerados sem a presença do Espírito Santo, e nós vemos isso no exemplo de Cornélio. Esses frutos, quando eles são realizados, é, mesmo que sejam bons, mas sem a presença do Espírito, no final eles acabam se transformando meramente em obras e não em frutos, porque não tem a conexão. Ele é feito baseado numa influência externa e numa realidade exterior. E quando o fruto ele vem de dentro, né? E na medida que esse vazio, né, essa falta, essa ausência, ela permanece, a tendência é que a gente comece a olhar para os lados, você comece a comparar, a apontar, a medir a qualidade dos frutos,
buscar mecanismos, né, de eficiência, de mais produtividade, querendo, tipo assim, mano, trazer uma medida exterior, uma medida humana, natural, para algo que é espiritual, né? E tudo isso acaba acontecendo porque a gente quer preencher de alguma forma esse vazio, né? E tudo isso acaba acontecendo porque a gente quer preencher esse vazio que permanece com alguma coisa que aparentemente é boa, né? Porque é fruto de um arrependimento, é fruto de uma vida de piedade, só que não gera aquilo que deveria ser gerado. E a única solução para essa situação é o derramar do Espírito Santo. E por mais que um homem seja bom, a nossa justiça ela não é capaz de produzir justificação. Vai faltar paz, vai faltar alegria, vai faltar plenitude. E a boa notícia, né, que para todo aquele que deseja, através do sacrifício de Jesus, se tornou acessível, né, esse derramar do Espírito a todos, né? O Senhor ele está disposto a se derramar sobre todos, como todos aqueles que creem, todos aqueles que pedem, né? Como está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não lhes daria o Espírito Santo a quem o pedir? Como aconteceu no exemplo de Cornélio, desses irmãos em Éfeso, era possível encontrar fogo do lado de fora, mas faltava fogo dentro. Eles viviam uma vida de arrependimento, mas o Senhor queria dar para eles uma vida de plenitude. E aí nós voltamos lá no capítulo 10 de Atos, versículo 44, que diz assim: Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Enquanto Pedro pregava, o Espírito desceu sobre todos. Aquela casa, a partir de então, ela nunca mais ela seria a mesma. Agora tinha fogo fora, né, caracterizado pelas atitudes, os frutos, e havia fogo dentro. E esse é o grande ponto dessa mensagem. A boa notícia completa do Evangelho envolve arrependimento, envolve a confissão de Jesus como Senhor e Salvador, mas é necessário que nós busquemos a plenitude do Espírito. Por mais que as pessoas sejam bondosas, culturalmente legais, socialmente aceitas, por mais que ela tenha até certa disciplina espiritual, né, como a oração, como havia com Cornélio, elas precisam e clamam em seus corações por uma vida plena. E essa vida de plenitude, ela só existe quando nós recebemos o Espírito Santo em nossos corações, pois é ele o responsável por ocupar a casa e enchê-la da revelação do Pai através do Filho. Reduzir a vida cristã a um conjunto de boas práticas é um erro gigantesco quando nós olhamos para o cenário apresentado nesse trecho da vida da igreja. O Senhor, na sua maravilhosa graça, ele preparou todas as coisas. Ele derramou o Espírito sobre Pedro em Pentecostes, levou ele para um lugar de revelação, enviou um anjo para falar com Cornélio, colocou todos esses homens para viajarem por dias, se encontrarem numa casa, para que por graça e somente por graça, Cornélio, aquele oficial romano que chamava a atenção nos céus, pudesse experimentar a grande alegria do homem na terra, a plenitude do reino em seu coração. Aparentemente, nada mudou no exterior. O que mudou foi dentro, porque Cornélio ele já era um homem bom, ele já era uma pessoa que tinha uma prática social aceitável. O que a partir de então começou a acontecer é que dentro de Cornélio algo novo foi gerado. Dentro de Cornélio algo novo foi derramado, foi inserido. E é desse esse lugar, né, tipo, esse ponto que você olha para dentro de si mesmo, você fala assim, cara, alguma coisa mudou, né? O que que eu faço agora? E desse lugar, todo homem ele olha para si mesmo, ele reconhece, ele fala, cara, alguma coisa mudou, o que que eu faço? Né? Tipo, nós vemos no texto que fala que eles pediram, né, para Pedro ficar mais alguns dias, né? E é desse ponto que surge o discipulado, né, do ID, tipo, ID fazer discípulos de todas as nações, porque depois que nós somos batizados, mergulhados, né, na realidade do Pai, na santidade, na realidade do Filho, na misericórdia, na graça poderosa do Espírito Santo, né, todo homem ele pergunta: o que que eu faço agora? Né, me ensina, tipo, a não perder isso, tipo, cara,
o que eu estou sentindo aqui, o que eu estou experimentando com os meus sentidos naturais. E é nesse ponto que surge o discipulado, né? O discipulado do id fazer discípulos, né? Porque quando a gente é batizado, mergulhado, né, na santidade do Pai, né, o que nos leva ao arrependimento, quando nós somos mergulhados tipo, nesse lugar do Filho, na sua misericórdia, no seu amor, que nos leva a responder a esse amor, e aí nós temos contato com essa graça poderosa do Espírito Santo que nos capacita a viver essa vida de revelação, essa vida de relacionamento profundo, né, com Deus. Todo homem ele vai olhar para si mesmo e vai falar, cara, o que que eu faço para não perder isso? Porque é uma condição única na história da humanidade você ser perdoado, aceito e cheio de Deus. E aí você pergunta, você fala, cara, como que eu faço para não perder isso? Como que eu faço para viver isso? Né? Me ensina a carregar isso, me ensina tipo a compartilhar isso. E essa é a boa notícia pregada esses últimos 2000 anos que chegou até a gente, né? Através da plenitude, da completude de você ter um relacionamento vivo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E caso você ainda não viva isso, calma, não fique desesperado, porque se você deseja isso, a receita ela está escrita nas entrelinhas dessa mensagem, mas também ela está presente em vários lugares da palavra. Mas se você ser assim como eu, é aquele tipo de pessoa que precisa de clareza, né, cara? Me dá o passo a passo do que eu preciso fazer. Você precisa das coisas muito claras. Eu vou te dar a lição de casa para você conseguir ser cheio do Espírito Santo. Primeiro passo: reconheça e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Tipo, essa é a porta de entrada do reino. Depois disso, cara, quando você reconhecer que o Senhor ele é o seu Salvador, ele é dono da tua vida, cara, viva essa vida que vai te conduzir a uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida de piedade. E aí, baseado no texto lá de Lucas, né, que o Senhor Jesus nos ensina, peça continuamente ao Pai pelo derramar do Espírito Santo na sua vida. Ore ao Senhor. Tipo, a palavra diz, tipo assim, cara, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não faria o Senhor algo tão melhor do que a gente, que seria, não derramaria ele sobre nós o teu espírito. Então peça isso ao Senhor. E aí, conectado a isso, eu te digo, esteja perto de pessoas que servem de morada para ele na terra. Esteja perto de pessoas que carregam a presença do Espírito Santo, porque são essas pessoas que vão ser usadas por ele, que vão ser, tipo, cara, se não vão ser elas exatamente que vão tocar, transferir, ser usadas por Deus, como o apóstolo Paulo foi no texto, ou o apóstolo Pedro, para ser o canal do derramar do Espírito Santo na sua vida, elas também, se não bastasse isso, elas também servirão de discipuladores para te conduzir nesse caminho quando ele for derramado. E aí, o último estágio, o último ponto que eu tenho para te dizer é persevere. Persevere porque muitas vezes a gente tem uma tônica imediatista com a palavra. A gente ora lá, tipo assim, tipo assim, o Senhor falou que vai me dar se eu pedir. Sim, só que, tipo assim, existe uma batalha nos céus acontecendo, existe uma batalha no seu coração, e o nosso papel é perseverar nas promessas. Então, se o Senhor prometeu que derramaria do seu espírito sobre nós, persevere nesse lugar. Batalhe por isso, ore por isso, derrame o seu coração na presença de Deus, e eu tenho certeza que uma hora essa porta vai abrir e você vai vivenciar a plenitude do reino, a sua justiça, a paz e a alegria que estão presentes no Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Segue a gente aí para não perder nenhum dos próximos episódios e tchau!